Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Estamos aqui em mais uma aula remota hoje, dando continuidade ao estudo de expressões numéricas, né? Para a gente propriamente entrar nesse assunto, eu quero relembrar a vocês que o assunto sobre expressões numéricas não é nenhuma novidade para vocês do sexto ano. Apenas a gente trabalhou as expressões envolvendo as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Hoje nós vamos continuar com o estudo de expressões numéricas envolvendo as potências que vocês estudaram, né, anteriormente e as raízes. Então a gente vai aprender a calcular as expressões numéricas envolvendo as potenciações e as radiciações, ok? Então vamos lá. Para a gente iniciar esse estudo, a gente precisa seguir caminhos a serem tratados. Ou seja, a gente precisa seguir uma sequência de cálculo, ok? Então, que caminho eu devo percorrer para calcular a minha expressão numérica envolvendo potências e envolvendo raízes, ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, vocês precisam calcular as potências, tá? Porque porventura vão aparecer nelas. Então, primeiro você calcula as potências ou as raízes, certo? Então, eu tenho que priorizar esse cálculo da potência. Veja a importância de saber calcular uma potência, de saber calcular uma raiz, né? Nós vimos na aula passada as raízes quadradas e vimos as raízes cúbicas, né? Hoje eu estou envolvendo esse conteúdo dentro das expressões numéricas. Então, primeira coisa que a gente tem que calcular, priorizar esse cálculo, né, são as potências e as raízes, que a gente chama de potenciação e radiciação, né? Em segundo lugar, nós vamos calcular as multiplicações. Eu vou abreviar aqui essa palavra, me permitam, as multiplicações e divisões, tá? Então, foi assim que a gente aprendeu quando a gente trabalhou as expressões somente com as 4 operações. A gente primeiro calculava multiplicações ou divisões, ou seja, quem aparecesse primeiro a gente calculava. Só que agora está aparecendo potências e está aparecendo raízes. Então eu tenho que calcular primeiro elas. Em segundo lugar, tá, eu venho calculando multiplicações ou divisões. Para finalizar, em terceiro lugar, as adições, ok? E subtrações. Tá certo? Então eu finalizo o meu caminho, ou seja, a minha sequência de cálculo, calculando adições e subtrações. Tá? Então vamos recapitular isso com calma. Tá? Eu estou lá com a minha expressão, eu digo que a gente caminha sobre a expressão, né? Eu vou caminhar na minha expressão. Então eu devo calcular primeiro as potências, depois as raízes, depois multiplicações ou divisões e finalizo os meus cálculos, tá, calculando adições ou subtrações, ok? E assim eu vou obter o cálculo da minha expressão numérica. Paralelamente a isso, comitantemente, eu posso ter os parênteses, tá? Observe, os colchetes ou as chaves, tá? São cancelas. Na matemática a gente chama de cancelas matemáticas. Ou seja, são segmentos, partições que vai existir dentro da expressão que você também vai ter que priorizá-las, ok? Então, se tiver parênteses, você resolve primeiro o parênteses. Uma vez resolvidos os parênteses, você vai resolver os colchetes e finaliza com as chaves, ok? Então, são partições, segmentos dentro da expressão que podem vir misturado dentro dessa sequência, tá? Então vamos ver aqui um exemplo que esse assunto que eu estou dando a vocês está lá na página 18
até a página 21 do livro didático, volume 2, tá? Então vocês devem, ao final desta aula, tá, dar uma estudada nessas expressões. Tudo isso que eu estou explicando aqui está lá no livro, ok? Então vamos pegar aqui um exemplo do próprio livro. Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? 7 elevado ao quadrado, tá? Mais raiz quadrada de 81, tudo isso dividido por 3 elevado ao quadrado. Prestem atenção. Essa expressão, ela não tem parênteses, ela não tem colchetes, ela não tem chaves. Então a gente está começando o cálculo de uma expressão com potências e raízes de uma forma mais fácil, para que vocês entendam, ok? Porém, ela tem potências, ela inicia com 7 elevado ao quadrado e finaliza com 3 elevado ao quadrado, tá? Professor, como é que eu resolvo essa potência? Vamos lembrar, 7 elevado ao quadrado é justamente você pegar essa base, 7, e multiplicar ela 2 vezes, 7 vezes 7. Esse resultado vai dar 49, né? Resolvemos primeiro a potência, conforme eu estou aqui explicando a vocês o caminho, né, que vocês devem seguir, a sequência. Então, resolvi primeiro isso aqui. Eu vou caminhando sobre a minha expressão e encontro uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 81, né? 81 a gente aprendeu que é um radicando. Eu tenho que encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, desse radicando, aqui seria 9, né? Porque 9 vezes 9 daria 81, tá? Tudo isso dividido por 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que por coincidência também vai dar 9. Preste atenção que eu ainda não finalizei a minha expressão, tá? Então essa expressão, eu tenho nela uma expressão agora com as operações matemáticas, né? Eu não posso somar esse 49 com esse 9, jamais. Não façam isso. Eu vou ter que primeiro dividir isso aqui para depois somar. Então eu repito esse 49 e faço a divisão. 9 dividido por 9, 1. E aqui eu obtenho o resultado final da minha expressão, que seria 50. Tá? Então aqui a gente vai finalizar a nossa aula, tá? Nós temos lá no controle acadêmico, quando vocês estiverem assistindo hoje, vai estar lá atividades que vocês deverão fazer e eu vou dar todo o encaminhamento, direcionamento de como vocês irão fazer as atividades. Um grande abraço aí e um beijão a todos.